gente vai falar agora de entender, né, esse conceito do que é a derivada direcional. A gente já sabe calcular as derivadas parciais, né? Vamos só lembrar aqui o que acontece nas derivadas parciais, né? Vamos pensar aqui, caso mais simples que eu consiga enxergar o gráfico. Tem uma função aqui de duas variáveis, e aqui z igual a f de xy. Bom, a gente calculou a derivada parcial aqui, digamos, no ponto x0, y0. Como que a gente fez isso? Quando a gente derivou parcialmente em relação a x, a gente pegou o quê? Pegou a reta y igual a y0, né? A gente manteve o y0 constante. Lembra que isso aqui, a imagem dessa reta aqui, isso aqui descreve uma curva que está contida dentro da superfície. Né? Bom, e aí o que a gente definiu? Então a gente definiu a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0 e y0, como sendo o limite quando h tende a 0, de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, sobre h. Bom, no fundo, a hora que a gente escreve essa f desse formato, é a mesma coisa a gente escrever isso aqui, ó. Limite quando h tende a 0, de f de x0 mais h vezes 1, y0 mais h vezes 0, menos f de x0, y0, sobre h. Ou ainda, a gente pode enxergar dessa forma aqui. Bom, o que eu fiz aqui, né? Eu somei o zero, né? Não fiz nada. h vezes 0 é 0. Posso escrever ele assim, limite, quando h tende a 0, da f de x0, y0, mais h, o vetor 1, 0, tudo dentro do argumento dessa f, menos a f de x0, y0, sobre h. Então, no fundo, o que a gente fez? Por que eu reescrevi dessa forma? Né? Por que eu escrevi derivada parcial da f em relação a x daquela forma ali? Para mostrar para vocês que a hora que a gente está derivando em relação a componente x, o que a gente está fazendo, né, é somando um h com um vetor. O vetor i, no caso, né, vetor 1, 0. Da mesma forma, a derivada parcial da f em relação a y no ponto x0 e y0, deixa eu fazer de outra cor aqui, o que acontece? A gente pega, faz a reta x igual a x0, isso aqui vai descrever uma curva aqui no gráfico, né? Então, a hora que eu derivo em relação a isso, fazendo essa mesma ponta aqui, ao invés de aparecer um 0, ele vai aparecer o 0, 1. Limite, quando h tende a 0, eu já vou colocar f de x0, y0, mais h, vetor 0, 1, que é o vetor j, menos a f de x0, y0, sobre h. Bom, o que a gente fez aqui, né? Como que a gente diz isso? Então, a gente diz que essa aqui é a derivada da f no ponto x0 e y0 na direção desse vetor. 0. E a derivada parcial da f em relação a y no ponto x0 e y0 é a derivada direcional, né? Que a gente vai definir para um vetor, mas na direção do vetor 0, 1, que é o vetor j. Tá? Então, ó, o vetor i
nessa direção aqui. Aqui é a direção do vetor I, que é 1, 0. E essa aqui é a direção do vetor J, que é o vetor 0, 1. Tá? E se... Então, observe que esses dois vetores são unitários. Eu vou fazer ele só um pouquinho maior aqui, porque eu vou ter que fazer mais um vetor, tá? Mas eles são unitários. Então, o vetor I, vou fazer ele um pouquinho maior aqui. E o J também. Tá? Então, no fundo, que a gente, na hora que calcula aquela derivada, a gente está indo, está calculando esse limite aqui, ó, no caso derivado em relação a x, na direção desse vetor 1, 0. Em relação a y, na direção do vetor 0, 1. Aí a pergunta, bom, e se eu pego um vetor aqui, ó, v aqui, igual o vetor AB. Então, aqui a gente derivou na direção do vetor I. Aqui, na direção do vetor J. Bom, eu quero agora na direção do vetor V, AB unitário. Tá? Ó, o I e o J são unitários. Bom, ó, se V igual a AB é um vetor unitário. Como que a gente faz? Como que eu vou... Então, pensando que isso aqui é a derivada da f na direção do vetor I, que é 1, 0. Isso aqui é a derivada da f na direção do vetor J. Vou usar essa mesma definição para calcular na direção do vetor V, AB qualquer. Essa que vai ser a chamada derivada direcional. Tá? Então, utilizaremos a mesma expressão da derivada parcial. Eu vou chamar aqui de U, tá? Porque a gente acaba usando mais o U para unitário. O V depois a gente acaba usando quando ele não é unitário. Tá? A gente usa muito U porque às vezes a gente não está com o vetor unitário. Se eu calcular a derivada direcional, eu tenho que primeiro calcular o versor. Né? O versor é o vetor de mesmo sentido, mesma direção e sentido, porém com norma 1. A mesma expressão da derivada parcial. Parcial. Ou das derivadas parciais. O que é isso? Então, ó, bom, vou voltar aqui no desenho. Né? Então, se eu pego aqui, ó, agora eu vou pegar na direção do vetor U. Né? Então, se eu estiver caminhando aqui ó, na direção do vetor U, quando eu caminho aqui, isso aqui vai me descrever uma curva lá no gráfico. Ó, eu vou ter que fazer de laranja porque tem outra cor. Vai descrever uma outra curvinha aqui. Então, bom, como a gente fez aqui, né? Eu vou pegar, vou definir, né? Ó, a gente acaba usando essa notação DU, né? Aqui lembra que era o DU de f de xy. Ou FU, né? Seria na direção U. Isso aqui é calcular o limite quando h tende a 0, da f do ponto. Então, vou pegar uma perturbação nessa direção aqui, na direção do U, é um h vezes U. Tá? Então, seria do ponto, não vai caber aqui, vou escrever do lado de cá. Eu não quero apagar o gráfico por enquanto. Tá? Vou escrever aqui embaixo. Então, bom, a perturbação que a gente pega, multiplicar aqui multiplicou o h por i,
que é essa primeira, depois o H por J. Agora eu vou multiplicar o H por U. Então, o DU, derivada direcional, depois eu vou colocar o nome direitinho, tá? De f ponto xy na direção do vetor U, eu vou definir como sendo o limite quando H tende a zero. Vou pegar a f do ponto, x0, y0, mais HU, certo? Que aqui era o H vezes o I e que o H vezes o J. Menos a f de x0, y0 sobre H. Ou vou só reescrever, né, substituindo quem é o U. O U eu chamei aqui AB. Como eu estou falando que ele é unitário, ele não tem norma zero, ele não pode ser vetor nulo. Tá? Então, já vou multiplicar o H por U, fica H vezes A, H vezes B. E vou substituir aqui. Tá? Então, isso aqui é limite quando H tende a zero, f x0 mais AH ou HA, tanto faz, y0 mais BH, menos f de x0, y0, sobre H. Então, isso aqui, quando o limite existe, quando o limite existe, é chamado de derivada direcional de f no ponto xy, ou x0, y0, né, nesse caso. Aqui faltou, né, que é x0, y0. Então, a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor U. Eu vou colocando a setinha do vetor, a gente está mais acostumado. Tá? Bom, a gente vai calcular sempre esse limite? Não, né? Não vou nem fazer exemplos com limite. Já vou para a gente achar uma ferramenta para poder calcular essas derivadas direcionais, tá? De uma forma mais simples. Tá bom? Então, bom, como que a gente faz isso, né? Então, a derivada direcional da f no ponto x0, y0 na direção do vetor U é dado por esse limite aqui. Tá? Claro que a gente sempre, quando vai calcular a derivada, a gente procura uma forma mais simples para calcular essas derivadas. A gente não sai calculando por definição. Tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Como calcular essa derivada direcional, né, com uma regrinha que facilita. Claro que para eu aplicar essa regrinha, a gente vai ter que ter uma condição sobre a f. A f tem que ser diferenciável, né, para pontos próximos aqui do x0 e y0. Tá? Ou seja, as derivadas parciais da f têm que ser contínuas nesse ponto, né? Tem que existir próximo do ponto e ser contínuo. Tá? Então, o próximo passo é como calcular isso sem ser por definição. Né? Mas por definição é isso aqui. Tá? Então, vamos ver como calcular DUF de xy, o x0, y0, né? Aqui. Ou seja, derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor U. Então, como calcular essa derivada direcional? De uma forma mais simples. Vou colocar aqui, claro, a condição que a gente precisa, né? Desde que f seja diferenciável.
explicar qual que é essa forma. Primeiro, né? Considerar a função g de h como sendo isso aqui, ó, esse quociente aqui, tá? Ou quociente não, é aquele primeiro termo, né? F de x0 mais AH, y0 mais BH. Tá? Então, eu vou definir a G dessa forma. Bom, é claro que a G é derivável, porque a F é diferenciável, né? Cada componente aqui também é, tá? Em relação a H, né? Bom, então, quem é G' de zero? Bom, por um lado, G' de zero é limite quando H tende a zero, F x0 mais AH, y0 mais BH, menos, bom, G, vamos fazer passo a passo, né? Desculpa. É G de H menos G de zero sobre H, né? Observa que, pela definição, pela hipótese que a gente tem da F ser diferenciada, e cada componente aqui no fundo é um polinômio em H, a composição é derivada, né? A G é derivada. Então isso aqui existe. Só vou voltar e substituir como eu estava fazendo antes, tá? Isso aqui é limite quando H tende a zero. Quem é G de H? Está aqui, né? F de x0 mais AH, y0 mais BH, menos, bom, G de zero, H igual a zero. Então vai dar F de x0, y0 sobre H. Bom, essa aqui é exatamente a definição da derivada direcional. Exatamente isso aqui. Então isso aqui é a derivada direcional da F no ponto x0, y0 na direção do vetor U. Então é du F de x0, y0. Agora, vamos usar a regra da cadeia para calcular a derivada da G. Usando a regra da cadeia da F. Agora, G' de H, eu vou derivar em relação a H. Então, observe aqui, ó, eu tenho a F, isso aqui, vamos pensar que eu estou com uma F de x e y, né? A x depende de H e a y também. Então, vou aplicar aquela regra da cadeia. Então, vou derivar em relação a H, né? A F de x0 mais AH, y0 mais BH. Então, vou aplicar a regra da cadeia. Como que eu derivo isso? É a derivada parcial da F em relação a x em x0 mais AH, y0 mais BH, vezes a derivada de x, que é isso aqui, em relação a H. Então, vou derivar x0, vou até colocar aqui, ó, ddx, perdão, ddh, x0 mais AH. Mais a derivada da F em relação a y no ponto x0 mais AH, y0 mais BH, vezes a derivada em relação a H de y0 mais BH. Bom, isso aqui eu não vou mexer, né? Só vou calcular essa derivada e essa. Então, isso aqui é o quê? A derivada da F em relação a x no ponto x0 mais AH, y0 mais BH, vezes. Bom, a hora que eu derivo x0 mais AH em relação a H,
derivada da constante é zero, o a é constante, sai da derivada, a derivada de h em relação a h é 1. Então, a derivada disso dá a em relação a h, mais derivada parcial da f em relação a y em x0 mais h, y0 mais bh. Agora, a derivada de y0 mais bh em relação a h, isso aqui é constante derivada da zero, derivada de bh em relação a h dá b. Bom, agora vamos avaliar em zero. Deixa eu ver aqui, para a gente poder comparar, né? Daí, g' de zero é igual, bom, vou avaliar em h igual a zero. H igual a zero dá, eu vou escrever em notação mais simples, fx, que é a derivada parcial da f em relação a x, em x0, y0, vezes a, mais fy em x0, y0, vezes b. Bom, por um lado, g' de zero é a derivada direcional, por outro lado, g' de zero é isso aqui. Tá? Então, portanto, a derivada direcional da f no ponto x0 y0 na direção do vetor u é fx x0 y0 vezes a coordenada, primeira coordenada do vetor u, lembrando que o vetor u tem coordenadas a e b, mais fy x0 y0, segunda coordenada do vetor. Então, observa que é muito mais fácil calcular as derivadas parciais do ponto e depois calcular essa expressão. Né? Então, por isso que também fiz cálculo com limite. Claro que pode ser que tenha que fazer o cálculo com limite, né? Mas, em geral, a gente acaba não tendo necessidade disso. Tá? Vamos ver um exemplo. Ó. Determine a derivada direcional de f de xy igual a x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado na direção do vetor u unitário que faz o ângulo θ igual π sobre 6 com eixo x. Tá, a hora que faz que ele tem um ângulo θ igual a π sobre 6, a gente já está pensando que é em relação ao eixo x, tá? Sempre que a gente, vou até colocar entre parênteses, porque o livro em geral ele vai colocar vetor unitário determinado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Já subentende que é em relação ao eixo x. Que é, como eu fiz para vocês no exemplo, um exercício, é a questão das coordenadas polares, tá? Vou relembrar aqui. Ó, depois, né, para calcular BU de F no ponto 1, 2. Vamos calcular primeiro geral e depois derivada direcional da direção desse vetor no ponto 1, 2. Então, primeiro, a gente precisa determinar que é o vetor U. O que ele está falando?
É um vetor unitário. Y. Então, ó, ele vai estar aqui na esfera unitária, né? É um desses vetores. O que ele está falando é que o ângulo que ele faz aqui é esse vetor aqui, ó, π sobre 6. Tá? Bom, quem é a coordenada desse ponto aqui? Precisa saber a coordenada no eixo x e no eixo y. Tá? Então, a gente está com isso aqui, ó. Para facilitar, vou fazer no triângulo retângulo. Bom, aqui, π sobre 6, aqui vale 1, que é o raio da circunferência, vetor unitário. Então, isso aqui vale cosseno de π sobre 6. Isso aqui vale seno de π sobre 6. O seno de π sobre 6 é isso aqui sobre 1, cosseno de π sobre 6 é esse comprimento sobre 1. Tá? Então, bom, quem é o vetor U? O vetor U, ele é componente x cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6. Então, quando o vetor fizer determinado ângulo, né, é determinado por um ângulo, é aquela parametrização que a gente vai pegar para o vetor. Cosseno do ângulo, seno do ângulo. Tá? Bom, agora a gente precisa o quê? Calcular as derivadas parciais. Né? Quem é fx e xy. Fx e fy. Eu falei fx e xy. A derivada parcial no ponto qualquer. Vamos primeiro pegar no ponto qualquer, depois a gente vai ter que calcular no ponto 1, 2, tá? Então, no ponto qualquer, vou derivar isso aqui em relação a x, vai dar 3x ao quadrado, né? Lembrando, quando eu derivo em relação a x, o y se comporta como constante. Então, 3x quadrado menos 3y, isso aqui dá 0. A derivada em relação a y, no ponto xy qualquer, é derivada disso dá 0, derivada disso dá menos 3x, mais 8y. Certo? 3x quadrado menos 3y, menos 3x mais 8y. Ok. Então, só vou voltar aqui, a derivada direcional em um ponto xy qualquer, de f no ponto xy, isso aqui é igual a derivada parcial da f em relação a x, 3x quadrado menos 3y, vezes primeira coordenada do vetor u, cosseno de π sobre 6, mais derivada em relação a y, vou colocar aqui 8y menos 3x, vezes segunda componente. O vetor u é o seno de π sobre 6. Né? Tá? Então, essa aqui é a derivada num ponto xy qualquer. E no ponto 1, 2, por o ponto 1, 2, é só substituir ali, tá? Só substituir, então, onde está o x eu substituo por 1, onde está o y eu substituo por 2. Isso aqui dá o quê? 3 menos 6, cosseno de π sobre 6. Bom, vamos já substituir que é o cosseno de π sobre 6, né? π sobre 6 é 30, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Né? Mais 8, y, cadê o y? É 2, né? Então vai dar 16, menos 3 vezes 1, 3. Seno de π sobre 6, o seno de 30 é meio. Bom,
Isso aí vai dar o quê? Igual. Então aqui ficou menos 3 raiz de 3 sobre 2, mais 16 menos 3 dá 13, né? 13,5. Ou seja, né, dá 13 menos 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, né, certo? Sobre 2. Então, a derivada direcional de f na direção do vetor 1 no ponto 1, 2 é 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2.